Bem-vindo aqui para mais um vídeo onde nós retomamos agora com as análises de papéis, em particular para o Banco Santander, o primeiro banco que veio apresentar seus resultados para o segundo trimestre de 2023 e também como a primeira companhia daquelas que fazem parte dos segmentos que nós temos compatíveis com a nossa carteira aberta de investimentos aqui do canal. Olhando os resultados de forma bem primária, nós verificamos que o lucro do banco simplesmente desabou. Vamos dar uma olhada o que aconteceu com o Banco Santander. E para fazer esse vídeo eu vou me utilizar da sequência de slides por decorrência da divulgação de resultados. Também vou me utilizar das demonstrações financeiras intermediárias que seguem o IFRS, que são as demonstrações financeiras padronizadas segundo os padrões internacionais, e também as demonstrações financeiras que seguem as práticas contábeis que são comumente adotadas no Brasil. E vamos dar uma olhada de como se comportou o Banco Santander. Vamos começar por aqui, na divulgação dos resultados. Vou tentar falar de uma forma bastante rápida e ir direto àquilo que realmente interessa. Então, veja aqui na parte de clientes, o Banco Santander, no total dos seus clientes, cresceu 13% no ano contra ano, porém, em clientes ativos, cresceu apenas 2%. Veja que dos 63 milhões de clientes que o banco anuncia, de fato ele tem aqui 32 milhões que são de fato ativos e apenas 8,7 milhões que possuem 6 ou mais serviços do banco. Também uma notícia que eu achei interessante aqui nos destaques, que é esse foco do banco nos clientes de alta renda. São 881 mil clientes, o banco quer chegar ali a 1 milhão no final do ano. E veja aqui no comparativo ano contra ano, cresce então em 42% esse perfil de cliente. Outro foco interessante do Santander é na sua carteira de agro. E veja que em relação a junho de 2021, portanto no ano contra ano, cresceu de 25 milhões na concessão de crédito para 42, um crescimento de 68%. Olhando agora para os resultados que foram apresentados, e aqui seguindo o padrão que é de forma mais comum aceita no Brasil, não é o IFRS, que é o que nós levamos para a nossa tabela final. Veja que a receita total do banco, isso aqui eu achei interessante, ela se manteve aqui nos seus patamares de um crescimento muito sutil de 0,1%, ficando no entorno de 36 bilhões aproximadamente. Mas o lucro líquido do banco, nós vamos olhar o lucro líquido aqui embaixo, você pode verificar que teve um recuo de 45,6%. Por isso que lá no início do vídeo nós colocamos que foi uma queda bastante considerável, desabou o lucro líquido do banco, que é de onde vem os proventos pagos aos acionistas. Veja que o lucro recorrente, ele também fica no mesmo patamar de queda de 45%. O que ocorreu foi que no lucro líquido, no geral aqui, comparando semestre a semestre, no ano passado, em 2022, no primeiro semestre, foi de 8 bi, e agora de 4,4 bilhões, uma queda considerável. O que foi e o que mais impactou? Vejam que as despesas gerais no comparativo semestral, elas cresceram, a provisão de crédito no comparativo geral cresceu 23,1%. Ou seja, a provisão é aquilo que se reserva para cobrir quando os que possuem crédito acabam por não pagar. Por outro lado, as despesas aqui crescendo, as despesas gerais crescendo em compatibilidade, mais ou menos, com o que foi a variação inflacionária do ano passado, mas ela está, no entanto, com relação a esse ano, mais do que quase o dobro na realidade. E o que impactou aqui foi esse outros, que nós já vamos dar uma olhada. Veja que o ano passado era de 4,4 bi e agora de 7,7, um crescimento de 75% aproximadamente. Durante a apresentação, o Santander ele não tratou desse assunto. Então eu tive que ir atrás desse documento e achar uma explicação que na verdade está na página 31. E aqui o que ocorre, o que menciona o Santander, são esses benefícios pós-empregos retido no resultado nas linhas de outras despesas operacionais, como nós vimos aqui, mais perdas atuariais, planos de aposentadoria, e tem uma nota aqui que faz essa referência, e despesas de pessoal. Então isso aí é um somatório todo que levou para aquele resultado
que foi aqui bastante superior ao exercício passado. Nós ainda vamos levar para a nossa planilha, bem no final, comparativa banco a banco, os índices relativos aos primeiros 6 meses. Então a gente sabe que o de eficiência aqui ficou em 41,8. Esse índice aqui, quanto menor, melhor. Eu vou explicar no momento oportuno. O retorno sobre os ativos do banco em 0,8. Veja que a gente prefere que ele fique de 1 para cima em percentual. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido em quase 11%, está mais ou menos dentro da média. E o índice Basileia em 13,5. Isso aqui é só para você ter referência de onde eu vou tirar os valores que eu colocarei na tabela comparativa banco a banco no final desse vídeo. O banco aponta esse crescimento na margem com o cliente, mas veja que ele é um crescimento muito sutil aqui de 2,1%. Se nós considerarmos a margem total, veja que chega a ser inexpressivo. No crescimento das despesas, que vai impactar no índice de eficiência, veja que as despesas administrativas no comparativo semestral, semestre a semestre, crescem 2,1%. A de pessoal, que eu tinha mencionado dentro daquele descritivo do relatório final do banco, nas notas explicativas, cresce 13,5%, e a depreciação e amortização 12,3%, que eu também tinha mencionado. Por isso que o aumento total das despesas ficou em 8,4%, como nós vimos agora há pouco. No crescimento da carteira de crédito, a gente pode verificar aqui que no total ela cresce no comparativo mês a mês, junho de 23 com junho de 22, 6,6%. O que mais impactou foi o crescimento de pessoas físicas, 6,5%, e o crescimento de grandes empresas de 9,7%. No total, a carteira teve um crescimento aqui de 10,6%, mas o que mais impactou foram os títulos privados, avais e fianças com crescimento de 32%. Com relação ao capital da companhia, que é da onde veio o índice Basileia, veja que ele está aqui, ó, em 13,5, que nós vimos agora há pouco. Aquele 14,1 tem uma explicação, uma nota explicativa que está aqui embaixo, que eu não vou entrar no mérito, mas é para você ficar com a ideia de que lá no final eu vou levar esse 13,5 como referência. A parte que eu, não que eu mais gosto, mas me chama muito a atenção, que é na parte de inadimplência, que o banco coloca como inadimplência controlada. Vamos dar uma olhada. Na inadimplência de 15 a 90 dias, veja que na pessoa física chega a 5,9%. Já quando, nesse vermelho mais escuro, 1,8%, se está se referindo à pessoa jurídica. E o que importa é que no total, 4,2% de índice de inadimplência quando nós consideramos de 15 a 90 dias. Já no índice de inadimplência de 90 ou mais dias, observe que no índice de pessoa física 4,8, o que está em compatibilidade com aquelas análises que nós fazemos do CNC-PEIC, que é para as famílias endividadas. Então veja como vem crescendo o índice de inadimplência. Já para a pessoa jurídica 1,4 e no total 3,3. Não me parece assim de fato esteja controlado, mas sim que em algum momento o Santander acabou sujando sua carteira. Se você verificar aqui embaixo, a cobertura fica de 214, o banco resolveu retirar parte por conta do que ele chama de evento excepcional, que foi o caso das Americanas. As despesas com provisão de crédito, que afeta também os proventos a serem pagos aos acionistas, veja aqui a PDD, provisão para devedores duvidosos, 4,5, ao passo que a recuperação de crédito aqui tem ficado na faixa dos 3,9. O que acontece é que essa provisão, então ela decai aqui, vai para 5,9, mas você precisa considerar também que aqui está incluído nesta linha tracejada, que é considerando a questão das lojas americanas. Bem aqui no centro está o valor total da despesa com devedores duvidosos de 7,1 bilhões. Ou seja, deu uma reduzida em que pese esteja subindo os índices de pessoas com atraso no pagamento, que são os inadimplentes. E a explicação que o Santander deu se concentra aqui. Na realidade, vou separar em dois. Ele considera safras novas. O que são safras novas aqui? São aqueles clientes novos que estão tomando crédito no banco,
sendo que as safras antigas são aqueles que já haviam tomado antes. E o que o banco tem a dizer é que o atraso de 4,8 entre 15 e 90 dias é justamente o mais forte em decorrência dessas safras antigas, que foi o que acabou sujando a carteira. Atualmente está em 3,8, por isso que ele quer dizer que está controlado, o que eu tenho uma certa restrição em realmente absorver. Já para 90 dias, veja que a variação aqui não é tão significativa, é 3,7, 3,1. Outro dado que vamos tomar, olhando para o IFRS, que é exatamente aqui o patrimônio líquido atribuível ao controlador, que chega a 112 bilhões. Ao passo que a receita que nós vamos computar vai ficar aqui em 63 bilhões aproximadamente, enquanto que o lucro líquido do período, veja, em 4,6 bi, caindo aqui em relação ao semestre do ano passado, que foi de 8 bilhões. Tudo isso vai para a nossa tabela de indicadores. Tabela de indicadores que serve para as nossas projeções. Veja aqui, nós, bem no início do ano, projetamos aqui uma possibilidade de receita do Santander em 118 bilhões, tendo em vista o seu crescimento médio composto, mas eu acho que nós consideramos aqui foi a variação da inflação. No entanto, o Santander, ele eleva a sua projeção lá no final do ano de receita de 126 bilhões. Da mesma forma, nós tínhamos aquela projeção de 14, quase 15 bilhões de lucro líquido. No entanto, com esse desempenho que o Santander teve até agora, nossa projeção ela cai bastante para 9,3. Com isso, em que pese a gente tem até elevado aqui o payout da companhia, que antes era de 59,2, nós passamos para 65%. Agora nós temos uma projeção de proventos na casa de 80 centavos. O banco já pagou perto de 60 centavos, então é bem provável que ele vá mais para próximo do 1 do que para longe, mas a gente prefere ser conservador. Com isso, se pagar esses 80 centavos, veja que o preço teto ele acaba indo aqui para R$ 13,45, que basta dividir os proventos por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em dividendos por aquilo que nós pagamos pela ação. No momento desse vídeo, a ação estava cotada a R$ 13,82. Nos últimos 5 anos, o Banco Santander pagou em média R$ 1,12. Portanto, 80 centavos fica muito aquém. O problema foi o resultado que ele obteve até agora nos primeiros 6 meses do ano. Foi muito deficiente. Grande parte disso é por conta do endividamento e também pela circulação de dinheiro. Por isso que se quer apressar a redução da taxa de juros. Mas acho que talvez isso não seja o suficiente para que o Santander acabe por ter um resultado melhor. Outro dado que nós trouxemos foi com relação ao patrimônio líquido. Ele é muito importante para os nossos cálculos. E eu entendo que o patrimônio líquido ele avançou bastante aqui do Santander, de 110 para 112. Ele veio crescendo em média 4,46% ao ano e só nos primeiros 6 meses já cresceu 12,18%, o que é bastante interessante. Para esse preço da ação aqui, em 13,82, veja aqui o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,92, indicando que essa ação pode estar barata e o risco é muito baixo de se investir no Santander. Sempre que fica abaixo de 1, essa é a nossa conclusão. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 11,14, ou seja, se você investir no Santander, você vai receber de volta em termos de lucro líquido em aproximadamente 11 anos e 2 meses. Isso porque, evidentemente, esse lucro aqui ficou muito abaixo na nossa projeção do esperado. Vamos ver se o Santander ao longo do ano acaba se recuperando. O fato é que para esses proventos, a gente acaba tendo um dividend yield aqui de 5,84, o que é muito abaixo dos 6% que nós... Muito abaixo não, fica abaixo dos 6% que nós procuramos. E agora, juntando tudo que vai no nosso comparativo banco a banco, nós temos aqui Bradesco, ABC e Banrisul, além, evidentemente, do Santander que acabamos de analisar. Os dados dos demais bancos, eles são relativos ao primeiro trimestre ainda, só muda o preço da ação. Então nós trazemos para cá o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido, 10,9, nós acabamos de verificar, o retorno anualizado sobre os ativos de 0,8, vem tudo para cá. Índice de eficiência cresceu bastante em relação ao trimestre passado, a gente consegue ver esses dados, porque nós temos um comparativo da última vez que analisamos o banco, era de 40
40,8 e agora 41,8, ou seja, piorou justamente porque a gente viu que aumentou as despesas de uma forma desinteressante para a Santander. Índice Basileia, 13,5, o PL, como nós vimos, 11,4, ele é muito alto, né, o tempo para retornar, mas o lucro esteve prejudicado. Já o PVPA está ótimo, está abaixo de 1, indicando que a ação pode estar barata, só o que acontece é que o dividend yield nesses 5,84, ficando abaixo dos 6 que nós procuramos, é exatamente porque houve esse comprometimento do lucro do Santander. Se ele recuperar ao longo do tempo, do ano, pode nos mudar, pode fazer com que a gente mude a nossa visão. Além disso, o banco já pagou em torno de 60 centavos, então se ele chegar perto dos 90, já vai chegar nos 6% e a ação a gente pode até considerar que ela passe a se oferecer. Isso nós levamos em consideração, um payout aqui de 65,8. Veja que no passado o banco pagou 1,2, R$1,12 de proventos, o que dá um preço teto de 18,63, mas para essa nossa estimativa, por conta desse lucro líquido prejudicado, baixou bastante, e em o banco estando com esse patamar aqui de 13,84, que foi o último preço que nós vimos, estava 13,82 na hora que construímos, mas agora já estava 13,84, a gente entende que a ação ela não está se oferecendo, é preciso acompanhar melhor o Banco Santander. Se baixar desse valor, parece que ela começa a se oferecer porque existe uma possibilidade aí de que os resultados venham melhorar ao longo do ano. Isso, evidentemente, se a economia do Brasil ela ajudar. A tendência é de que haja, à medida que se vai desvendando as políticas de governo, vá numa direção de uma possível piora. Não sei. Vamos ver o que você pensa disso. Você acredita que a gente possa seguir uma melhora na economia e ter resultados melhores que venham impactar, como por exemplo nos bancos que fazem parte da carteira, não é o caso do Santander, mas de outros bancos? Será que vai ter uma degradação da economia e com isso podendo prejudicar os resultados, mas na outra metade levando mais abaixo o preço das ações, e aí sim elas passam a se oferecer em patamares que nós consideramos mais ajustados. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo como sempre o meu grande abraço.